Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognósticos. Vídeo de hoje de palpite de jogador para você estar fazendo a sua fezinha nos jogos de hoje da NBA. Então, simplesmente, se você já tinha intenção de apostar nesses atletas, aqui nós vamos trazer números e estatísticas balizando essas entradas e dizendo para vocês que sim, elas fazem sentido. Se vocês discordam da gente, deixem nos comentários. Por que vocês discordam? Quem sabe a gente não possa rever alguns dos nossos conceitos, debater, aprender com vocês também e, juntando tudo isso, né, trazer o melhor rendimento, os melhores lucros para galera aqui no YouTube de forma gratuita. Esse vídeo vem sendo bancado aqui pelos nossos membros do canal, então se você quer continuar tendo acesso a esses vídeos gratuitos no YouTube, seja membro aqui do canal, além de acesso de todo o nosso material que vocês só encontram lá, um valor simbólico para ajudar a gente a pagar o nosso editor. Bom, vamos falar desses jogos do dia 27/10, lembrando que a análise de cada uma das partidas a gente já fez, o card vai ficar aqui em cima, o vídeo de manhã que a gente já lançou, e como a gente bateu a nossa meta de likes, a gente vai continuar trazendo vídeo aqui de jogador para vocês, mas para a gente entender que esse vídeo de palpite de atletas também é interessante, vamos bater a nossa meta de 150 likes, no último vídeo a gente não bateu, se a gente não conseguir atingir essa meta de curtidas que é de graça, não custa nada, não tem como a gente trazer mais vídeos aqui para vocês em relação a palpite de jogador. Beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, o nosso grupo VIP tá aqui embaixo, o menor preço do mercado, e o grupo VIP mais completo também. O nosso canal de basquete, sem falar de apostas, tá aqui na descrição também, canal Basquetinho, e bora pro vídeo. Vamos começar aqui falando de Atlanta Hawks e New York Knicks. Não estamos falando a respeito de Trae Young, muitas pessoas esperam palpites dele quando a gente fala a respeito de Hawks e Knicks, mas dessa vez a gente vai investir em um jogador do New York Knicks. Quando a gente fala de Trae Young, ele tem alguns números mais recentes, não tão interessantes contra o New York. A gente fez um vídeo especial lá no nosso Instagram, @sexta-de-trade, falando sobre isso, porque vocês têm que tomar cuidado com o Ice Trae nesse jogo de hoje. Mas aqui nós vamos falar de Mitchell Robinson, sim, o pivô do New York Knicks. No vídeo de hoje nós vamos passar para vocês um over em rebotes desse atleta. A gente já vai passar toda a nossa análise aqui para vocês do porquê que isso faz sentido, mas antes de mais nada a gente tem que deixar claro para vocês que isso é uma oportunidade de mercado, considerando linhas baixíssimas para esse atleta. Acima de 7,5 rebotes, sim, é o nosso palpite para essa partida. Por que a gente acredita que faz sentido a gente investir no Mitchell Robinson? Nos últimos 5 confrontos contra o Atlanta Hawks, ele superou essa marca em 80% dos jogos, ou seja, em 4 dos últimos 5. Nos 2 que essas franquias tiveram únicos jogos na temporada passada em que o Mitchell Robinson estava à disposição, ele fez 12 e 10, mesmo em partidas aí onde ele teve uma minutagem abaixo da média dele contra esse adversário. Se a gente for pegar aqui os últimos 9 jogos do Mitchell Robinson, média de 9,8 rebotes por jogo. É verdade que contra o Boston ele acabou fazendo somente 6, mas a gente pode ver que ele teve uma minutagem reduzida porque simplesmente ele é um jogador antiquado para encarar o Boston Celtics, que tem o pivô Porzingis, que é um pivô espaçador, que joga um pouco mais aberto e ele não tem tanta mobilidade para acompanhar esse tipo de atleta. Só que hoje ele vai enfrentar um Congo ou um Capela, que não são pivôs assim que espaçam a quadra. Então, consequentemente, ele vai ter mais utilidade, minutagem e vai estar mais próximo da cesta, que é onde a gente quer que ele esteja. Inclusive, ele fez 11, 18 e 14 rebotes nessa sequência aqui contra o Cleveland e o Miami, que são dos times que têm os melhores pivôs ali, proteção de aro, na verdade, com Adebayo, Jarrett Allen e Evan Mobley. Então, ele pode se sair bem hoje contra um adversário mais adequado. Se a gente observar aqui na última rodada, o Atlanta Hawks foi um dos times que mais cederam rebotes para jogadores da posição de Mitchell Robinson, o quarto que mais cedeu, e a gente precisa lembrar, o Charlotte Hornets nunca foi referência em rebote na liga. Foi o quarto time aqui, o Atlanta, que mais cedeu rebotes para jogador dessa posição. E se a gente for fazer um filtro aqui um pouco mais do passado, pegando o recorte da temporada anterior, ele não é power forward, mas ainda assim são para jogadores dessa região do garrafão aqui. Eles também foram o terceiro time que mais cedeu rebotes, então acho que assim, a gente tem um cenário interessante para ele produzir bem. Beleza? Então vamos aqui desse acima de 7,5 rebotes do Mitchell Robinson. E agora vamos falar aqui a respeito de Russell Westbrook. Sim, ele é o nosso próximo palpite aqui para esse vídeo, atleta do Los Angeles Clippers, que encara hoje fora de casa o Utah Jazz. O nosso palpite aqui vai ser acima de pontos mais assistências do Russell Westbrook, ou seja, acima de 21,5 pontos mais assistências somadas do Russell Westbrook. Eu acredito que ele possa fazer isso só com a pontuação. Imagina com a oportunidade de somar suas assistências juntas. Essa linha aqui eu acho muito interessante, pagando 1,86. É o nosso palpite para hoje, com base na seguinte argumentação, e tem muito material para a gente analisar. Primeiramente, o Russell Westbrook nos últimos 10 jogos ele teve média de 21,2 pontos por jogo e 7,9 assistências, sendo que a grande maioria desses jogos foi um nível altíssimo de competitividade contra o Phoenix Suns em uma série de playoff, onde ele se saiu, inclusive, muito bem, superando essa marca só com a pontuação.
simplesmente em 6 desses jogos, mas se a gente for somar as assistências dele aí, ficou ainda mais tranquilo para o jogador. Se a gente for olhar aqui os últimos 3 jogos dele contra o Utah Jazz, ele conseguiu completar para 30 pontos, mais assistências somadas de média, isso na época do Los Angeles Lakers, onde ele estava sem confiança, não era um dos protagonistas e muitos queriam que ele nem fizesse parte da franquia. Ele teve um começo aqui bem ruim no geral, mas contra o Jazz, adversário de hoje, ele se saiu muito bem. Outros números interessantes é que o Utah Jazz, na temporada passada, foi o 6º time que mais sofreu pontos no paint em toda a NBA, região onde o Russell Westbrook mais gosta de atacar. Se a gente for pegar aqui os números pós-All-Star Game do Utah Jazz, depois deles fazerem as trocas e formarem mais ou menos o time que eles são hoje, a gente tem os seguintes números. O Utah Jazz foi o quinto, que mais sofreu arremessos convertidos entre 5 e 9 pés da cesta. E também eles foram o segundo que mais sofreram tentativas desse tipo de arremesso, o que mostra que é muito fácil você se aproximar e atacar o garrafão, o aro do Utah Jazz, que é um setor onde eles sofrem bastante. Outro número interessante aqui é na nossa linha de play type aqui, quando a gente pega na isolação, a gente sabe que o Russell Westbrook tem um mano a mano forte. O Utah Jazz, na temporada passada, foi o 5º time que mais sofreu pontos de mano a mano em toda a NBA. Em pontos de transição, o Utah Jazz foi o 2º que mais sofreu. A gente sabe como o Russell Westbrook gosta de acelerar o jogo, pegar em velocidade e atacar a cesta. E quando a gente pega no pick and roll aqui, quando o armador tá indo para pontuar, o Utah Jazz também foi top 10 times que mais sofreram pontos nesse tipo de jogada. Quando a gente fala de drives, eu peguei aqui números da temporada 19 e 20, quando o Russell Westbrook estava no Houston Rockets, ali com a confiança em dia, só para vocês terem ideia mais ou menos da característica dele. Ele foi o 4º jogador com mais pontos de drives por jogo, que é aquelas arrancadas que você dá em direção à cesta, não necessariamente em transição, em contra-ataque, e o Jazz deve sofrer bastante com isso. Em relação às assistências, aí o Russell Westbrook pode ser que ele encontre algumas dificuldades a mais contra esse adversário hoje, mas ainda assim o Utah Jazz não é nenhuma referência em número de assistências cedidas para os seus adversários, não. Eles estão ali mais ou menos no meio da tabela. E para finalizar, vamos aqui ver os números de points guard que a gente tem para avaliar, considerando a temporada passada, que é onde a gente tem um recorte maior do que foi esse Utah Jazz, ok? Eles foram o 3º time que mais sofreram pontos por jogo para armadores. Então, assim, tudo contribui para que o Russell Westbrook tenha uma noite interessante, basta ele ter a volta dos seus companheiros para poder ser agressivo, ofensivo, atacar a cesta, e acho que ele pode ter isso hoje, já que o adversário se encaixa mais com as características dele, beleza? E agora vamos falar aqui a respeito de Sacramento Kings e Golden State Warriors. O nosso palpite vai ser nas assistências do Chris Paul, a gente falou a respeito disso no nosso vídeo de análise geral. Hoje o Sacramento Kings é um dos times que mais cedem assistências por jogo em toda a NBA desde a temporada passada, foram o 3º que mais cederam assistência, jogando como mandante eles foram o 2º que mais cedeu assistências, e considerando o poder de fogo que a gente tem ali durante todo o entorno do Chris Paul, e essa formação aí sem o Draymond Green, onde ele vai ter mais minutagem, eu acredito que o Chris Paul vai distribuir bem o jogo, nesse jogo que deve ser veloz, movimentado. A gente tá falando de 2 franquias que jogam no ritmo, num pace altíssimo. O pace é a velocidade, né, das franquias aliado ao tempo ali do relógio que eles gastam. Eles geralmente finalizam muito rápido suas jogadas. Os Warriors foi o maior pace da temporada anterior e o Sacramento Kings esteve ali entre os principais, pelo menos ali na metade de cima da tabela. Se a gente for colocar aqui também o fato do Sacramento Kings ser uma das piores defesas de toda a NBA jogando como mandante, isso significa que muitos pontos podem surgir. Foi a 2ª pior defesa mandante de toda a liga. Isso também pode contribuir, né, para que muitos pontos sejam produzidos e, consequentemente, muitos venham de passes do CP3, que é um dos maiores assistentes da história da liga. O nosso palpite é acima de 8.5 assistências do Chris Paul, beleza? E agora, pessoal, a gente vai passar para vocês aqui um palpite do dia 28/10 de 2023, já aproveitando aqui, né, para poder encaixar os jogos desse sábado. Vamos falar aqui a respeito de Spider Mitchell. As linhas dele ainda não foram definidas, tá? Não abriu aqui o mercado, mas eu acho muito interessante no confronto contra o Indiana Pacers a gente trabalhar no over em pontos do Aranha, do Spider, que joga em casa, com a camisa aí do Cleveland Cavaliers, diante do Indiana Pacers, que tem uma das piores defesas da liga também, e ele tem um histórico recente bem favorável. Nos últimos 10 confrontos contra os Pacers foram 29 pontos de média, o último encontro ele fez 40, com os Cavs ele já fez 40 ou mais 2 vezes contra esse adversário, sempre sendo muito agressivo, arremessando bastante. E se a gente for pegar os últimos 10 jogos dele em temporada regular, jogando em Ohio, ou seja, em casa, ele teve média de 30.3 pontos por jogo, tendo feito 42 e 40, média de 41 pontos nos últimos 2 jogos. Claro, ele vai jogar hoje contra o OKC, vamos ver o que vai acontecer, mas se ele tiver à disposição, é um jogador interessante contra o Pacers, que tem um ritmo alto também, geralmente seus jogos são movimentados, de pontuação alta. Donovan Mitchell é quem mais gosta, né, dentro do elenco ali dos Cavs, quem mais gosta desse jogo de velocidade, transição, infiltração. E também, se a gente for pegar aqui defesa versus posição, ele que joga na posição de shooting guard, ele joga na posição onde o Pacers foi o time que mais cedeu pontos por jogo para jogadores dessa posição.
Foram 25,24 pontos de média sofridos para shooting guards, e o Donovan Mitchell tem tudo para se sair muito bem contra esse adversário. Beleza, as linhas devem abrir perto da média dele ali na temporada anterior, que vai ser ali em torno de 25,5, 26,5, então fiquem de olho, dá para trabalhar em acima dele, porque eu acho que o Spider tem tudo para vir para uma partida de 30 pontos. Beleza, então esses foram nossos palpites hoje. Over rebotes do Mitchell Robinson, acima de pontos mais assistências do Russell Westbrook, acima ali de 8,5 assistências do Chris Paul e um over na pontuação do Donovan Mitchell. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o joinha, clicar no botão de joinha, vai ajudar muita gente. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!